E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo, sejam bem-vindos novamente à nossa aula de História. Hoje a gente vai estudar a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Nas últimas aulas a gente viu como é que foi essa década de 20, 30, que a gente chama de período entre guerras, tá? Que teve a Grande Depressão Econômica, né? A crise de 1929 e o surgimento dos regimes fascista, né? Nazista, os regimes totalitários na Europa, tá bom? Regime de extrema direita. Hoje a gente vai para a Segunda Guerra Mundial, que é, vamos dizer assim, está dentro desse contexto do início do século das grandes guerras, tá bom? E a Segunda Guerra Mundial é o maior conflito armado da humanidade, tá? É a guerra do Hitler. Ele é que leva o mundo novamente à guerra. Então vamos lá, qual é a habilidade de hoje? É a EF09HI08. O que nós vamos estudar? Né? Qual é o objetivo aqui da gente? É analisar os interesses econômicos, políticos e sociais que impulsionaram as guerras, tá? Relacionando-os ao desenvolvimento científico e tecnológico, e aqui tem demais isso, viu? Com a capacidade destrutiva e avaliar também o impacto desses conflitos e suas consequências para a população, tá bom? Esses dois grandes conflitos, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, eles acabam impulsionando, né, a ciência, a tecnologia, infelizmente para o mal, né? Mas também, muitas vezes, esse conhecimento todo para o desenvolvimento dessas tecnologias, eles geram, né, alguns elementos que são absorvidos de forma benéfica para a sociedade, tá? Desculpe, eu coloquei aqui 8º ano, vocês não são mais 8º ano, vocês são 9º ano. Opa, Guerra Civil Espanhola. Antes é o prelúdio. A Guerra Civil Espanhola é o prelúdio da Segunda Guerra Mundial, tá bom? É o palco onde vai ser ensaiada a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Eu não tenho certeza, se você tem o livro de vocês didático for o do Alfredo Bolos, eu acho que não tem ele, então é mais importante ainda você então acompanhar aqui a Guerra Civil Espanhola, que foi de 1936 a 1939. Um detalhe, a Segunda Guerra, ela vai de 1939 a 45, beleza? Então vamos lá, essa aqui é uma obra do Pablo Picasso, Guernica, que era como ele viu depois da Guerra Civil Espanhola, como é que ficou a Espanha, tá? Era uma representação dele. Vamos lá. Por que a Guerra Civil Espanhola é considerada um ensaio, então, para a Segunda Guerra Mundial, professor? Explica aí para a gente. A Espanha, no início do século XX, passou por inúmeras crises econômicas e políticas, tá certo? Essa crise econômica e política fez com que se instaurasse na Espanha um regime republicano de caráter liberal, tá bom? Liberal, democrático, né? Com assim, umas nuances de esquerda, tá certo? Em 1931, olha lá, foi instaurada uma república por grupos opositores à ditadura do general Rivera. Antes dessa instauração dessa república, quem governava a Espanha era esse ditador, o general Rivera, tá bom? Então, por conta das diversas crises econômicas, crises políticas, ele acaba sendo deposto, esse general, e aí existe a instauração de uma república liberal. Isso aí lá em 1931. Está dentro do contexto, observe aí a cronologia, 1931, está dentro do contexto daquela crise econômica de 29. Então aqui nós já estamos na Grande Depressão, né? E lembra que a Grande Depressão não foi um evento que ficou restrito aos Estados Unidos, não. Foi um evento que alcançou a Europa também, tá? A nova república, ela tinha características liberais e progressistas. Aqui é o símbolo, né, dessa nova república. Ali a bandeira da Espanha, você não dá para observar, né, as cores da Espanha, que sempre foram o vermelho e o amarelo, mas ali tem um roxo no meio. Então, olha um elemento interessante. A bandeira da Espanha, ela também se transforma. Tradicionalmente só era o amarelo e o vermelho, que eram as cores da monarquia espanhola, e aqui aparece o roxo como aquela ideia da bandeira de 3 cores,
que também vai acontecer na França revolucionária, que muda a sua bandeira, né, para uma bandeira de 3 cores. Aqui o roxo simbolizava esse novo momento da história da Espanha, né? E aqui também uma crítica à monarquia, né? Aliás, a monarquia espanhola ela via com maus olhos, né? Esse momento em que essa nova república começa a ser liberal demais, como eu disse, com nuances de esquerda, e aí eles não veem com bons olhos. Daí eles quererem se aproximar desses regimes mais autoritários, tá? Então vamos lá, ó, a sociedade ficou dividida entre movimentos de direita e uma aliança das esquerdas, né? Durante essa década de 30 aí, do início da década de 30, a sociedade espanhola ficou dividida. Existia de um lado a Frente Popular, que eram esses movimentos de esquerda, né, que ganharam as eleições em 1936, mas sofreu um golpe de Estado liderado pelo general Franco, com apoio da monarquia, né? O governo golpista recebeu o apoio, olha aí de quem? Do nazifascismo. Então, o regime fascista italiano e o regime nazista alemão, eles apoiaram o general Franco. Muito porque eles viam também aqui, nesse processo, né, de golpe do general Franco, viam ali a possibilidade de que, se tivesse um confronto, eles iam já testando as novas estratégias de guerra, as novas armas de guerra, e de fato foi o que aconteceu, tá bom? As forças republicanas, elas acabam não resistindo ao poder militar fascista, né? Então, mas antes aqui, bora entender como é que foi de 1936, olha só, é bem quando a gente viu na última aula, quando estava acontecendo as Olimpíadas de Berlim, né? Mesmo ano. Então acontece aí o golpe de Estado e começa essa Guerra Civil Espanhola. Então era diariamente, os nazistas e fascistas, eles bombardeavam a Espanha para tentar minar essa resistência aqui republicana dessa Frente Popular. Então aqui ainda teve também a Frente Popular, acabou vindo um apoio ainda que tímido da União Soviética, né? Que era o regime socialista, né? Então ainda veio esse apoio, mas não resistiu, né? Muito por conta da proximidade, né? Itália e a Alemanha estavam muito mais próximos ali da Espanha, e aí eles começaram a testar as suas armas de guerra. E por conta disso aí, embora o conflito tenha se estendido, né, de 36 até 39, os republicanos, né, a Frente Popular sofreu várias derrotas. Então é um período muito obscuro da história da Espanha. É esse período em que o general Franco vai assumir como ditador, e ele tem a característica mesmo de um regime autoritário, né, quase fascista, né? Aliás, a gente pode dizer que era um regime fascista. Ele não era um regime totalitário, tá? Mas ele era um regime fascista. E a gente já falou dessa diferença entre o regime autoritário e o regime fascista, ou totalitário. Um regime totalitário e um regime autoritário. Desculpa, o professor está patinando aqui. Bora. Entre as razões do fracasso estão as disputas internas entre as facções políticas, especialmente essas facções políticas de esquerda. Então existia muito disputa entre socialistas, anarquistas. Teve até um momento em que os anarquistas tomaram poder em algumas regiões da Espanha, né? Professor, não sei o que é anarquismo. Vai ter que dar uma pesquisada, tio, porque aqui o tempo é pouco. A falta de apoio da Inglaterra e da França, outro fator determinante para essa derrota, né, dos republicanos na Espanha. Inglaterra e a França eram regimes que eram democráticos, liberais, e eles não apoiaram essa nova república que surgiu na Espanha, que era liberal, era progressista, mas, como eu disse, como tinha presença de muitos partidos de esquerda, ainda existia aquela coisa, né, aquele ranço com os partidos de esquerda. Né? Não vou apoiar não, porque aí tem gente da socialista da União Soviética. França e Inglaterra não fizeram nada. Aliás, uma das razões também de o Hitler ter se fortalecido tanto para ir para uma guerra é que a Inglaterra e a França, né, abriram mão de impedir ele no início. Tá? O novo governo, esse governo do general Franco, é marcado pela censura, coloquei ali a imagenzinha do bandido,
pela censura, repressão aos movimentos populares e autoritarismo, tá? Esse período aí, como eu já falei para vocês, a década de 30, ela é recheada desses governos de extrema direita, tá? Eles resolveram tomar o poder e aí fizeram uma bagaceira na Europa. Agora sim, vamos à Segunda Guerra. Nessa aula, a gente não tem como dar conta de todos os grandes eventos que marcaram a Segunda Guerra Mundial. Então, eu trouxe para vocês um recorte. Na próxima aula, lógico, eu vou concluir, mas nessa primeira aula, nesse primeiro momento, trouxe para vocês um recorte que vai do início da guerra até a Batalha da Inglaterra. Por isso que eu coloquei aqui essas duas imagens. Essa imagem aqui é do exército alemão marchando sobre a Polônia, que é o evento que marca o início da guerra. Aquela outra imagem ali são os bombardeios, né, da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, sobre Londres, na Batalha da Grã-Bretanha, ou Batalha da Inglaterra, né, que é a maior batalha aérea, né, já registrada e que acaba com a derrota dos nazistas. Então é a primeira derrota dos nazistas. Então eu fiz esse recorte até esse momento. E ainda é início de guerra, mais ou menos 1941, 41 eu acho. Então a gente vai fazer esse recorte hoje. Na próxima aula, lógico, ainda tem muitos outros eventos importantes da guerra. Então os fatores que antecederam o conflito são o desrespeito aos tratados firmados após a Primeira Guerra, o Tratado de Versalhes, você lembra lá, foi a Primeira Guerra, quando ela encerra, a Alemanha ela sai culpada por toda a guerra. Então todo o ônus da guerra recai sobre a Alemanha. E a partir daquele momento ali, quando o Hitler assume o poder, ele rasga o Tratado de Versalhes, né? Então todas as imposições que existiam, que humilhavam, olha o termo aí, humilhavam a Alemanha, o Hitler ele rasga aquilo ali, não vou mais cumprir nada disso aqui. Jogou no lixo o Tratado de Versalhes. Então ele desrespeita os tratados firmados. E aí, mais uma vez, como eu disse, Inglaterra e França não fazem nada. Existe um pacto entre Itália, Alemanha e Japão. E esses três países eles acabam formando essa aliança, né? Que era o eixo, chamado eixo. Itália, Alemanha e Japão. Era o pacto Anticomintern. Isso aí era um acordo para combater o quê? O comunismo e apoiar ações expansionistas entre esses três países. Então, um apoiava o outro nessas ações expansionistas, tá certo? Tá ali a imagem dos líderes dos três países se reunindo para fazer esse pacto, né? Então, vamos lá. O expansionismo alemão, o japonês e o italiano, né? Que é os fatores que antecedem esse expansionismo. A Alemanha ela é guiada por sua ideologia nazista do espaço vital. Nós vimos na última aula. Uma das ideologias deles era essa conquista do espaço vital, onde o povo alemão dali tiraria o seu sustento. Então ele começa a colocar em prática já. Ele inicialmente anexa a Áustria, que era um país que tinha muitas características também alemãs, então ele já vai anexar logo, a Áustria nem mobiliza uma resistência. Até porque o próprio Hitler tinha uma origem austríaca também. Então, Anschluss é o nome que a gente dá para esse primeiro momento, era de anexação da Áustria. Depois ele vai anexar a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia. Antes ainda, ele retomou a Renânia, que fica entre a fronteira alemã e francesa, que era uma região que estava sob controle dos franceses, que era uma região extremamente rica e importante, e aí ele vai lá e toma, e ninguém faz nada. Aí depois vem a anexação da Áustria e a anexação dos Sudetos, da região da Tchecoslováquia, é um país que não existe mais, hoje já foi dividido em dois, a República Tcheca e a Eslováquia, tá? Só a título de conhecimento. Essa região dos Sudetos era uma região onde tinha a maioria de população alemã, e aí eles até sentam com outras lideranças de outros países, os ingleses, os franceses, para negociar isso aqui, porque já era um momento crítico. Calma aí, você vai invadir, tomar isso aí, a República Tcheca, não, a Tchecoslováquia, ela já solicitou uma reunião com as outras lideranças mundiais para ver, olha aqui o que eles estão querendo fazer, tomar a nossa terra. Ninguém vai fazer nada. Só que aí, mesmo assim, com essa mobilização, o Hitler disse que ia tomar, se reuniu, os ingleses deram a bênção e o Hitler acaba tomando. Fortaleceu o ego do cara, né? O Japão,
lá no Extremo Oriente, invadiu a Manchúria, na China, né? E ocupou outros territórios no continente asiático, especialmente as ilhas no entorno dele, ele saiu ocupando tudo. Né? Os 3 países tinham essa característica, né, de expansionista, de querer tomar as terras de outros vizinhos. Tá? A Itália começa a ocupar territórios no continente africano. A Itália tinha aquela concepção ainda, que Mussolini trabalhou muito bem, só aí através da propaganda, ele tinha aquela concepção do expansionismo do Império Romano. Então ele já começou logo a estender suas garras sobre a África, né? O norte da África, especialmente o Egito, tá bom? Então são fatores que antecedem o conflito. Agora sim, vamos lá, como é que foi o início do conflito? Então aquela política de apaziguamento inglesa não tem resultado. Como eu disse, os ingleses eles se preocupavam em tentar, através da diplomacia, fazer com que o Hitler não levasse o mundo à guerra. Era uma política que a gente chama, uma política de apaziguamento, que não teve o efeito. O primeiro-ministro inglês era o Chamberlain. Então ele tentou, de uma forma diplomática, acabando cedendo, né, pro Hitler, só que no final a guerra acontece de qualquer jeito. Né? Existe antes da guerra aqui uma estratégia militar muito, né, interessante lá da Alemanha. Né? Eles fazem um pacto com a União Soviética, por isso eu coloquei aquela chargezinha ali, ó, do Hitler casando com Stalin, que era o ditador na União Soviética, né? Um pacto de não agressão. O Hitler sabia bem, porque ele lutou na Primeira Guerra, então ele sabia bem quais eram as dificuldades de você estar numa guerra em que você luta em 2 frentes. A Alemanha está bem no meio do continente, então ele de um lado tinha a França, a Inglaterra, do outro lado, na outra fronteira, estava lá a Rússia, isso na Primeira Guerra. E aí a Alemanha teve que enfrentar os dois, em 2 frentes separadas. Então o Hitler, sabendo disso aí, e sabendo das consequências que teve para a Alemanha na Primeira Guerra, ele faz logo um pacto de não agressão. Então, ó, eu odeio você. O Hitler falava para o Stalin, eu odeio você, mas eu não quero brigar com você agora não. Então ele faz um pacto de não agressão e volta todas as suas forças para o Ocidente, né? Para o Oeste, para lutar contra a França e a Inglaterra, tá bom? A invasão da Polônia pelas tropas nazistas, esse aqui é o evento que marca o início da guerra, a invasão da Polônia pelas tropas nazistas, que é daquela primeira imagenzinha. A partir desse momento, aí sim, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha nazista, porque já não tinha mais como segurar. O Hitler ele já tinha ultrapassado todos os limites, né, do que era aceitável diplomaticamente ou militarmente para a Inglaterra, e a França ali chegou no limite. E aí era necessário. Tinha muito também na cabeça, os ingleses, os franceses, eles tinham praticamente acabado de sair de uma guerra. A guerra foi em 1914 a 1918. E ainda era traumática demais no inconsciente, né, da população. Era uma coisa muito traumática. Então eles queriam retardar ao máximo isso, né? Embora o Hitler não visse dessa forma. Então ali eu coloquei também as alianças. O eixo era formado pela Alemanha nazista, pela Itália, pelo Japão, e aí do outro lado você tem Inglaterra e França. Tá? Vamos adiantando aí. Ah, sim, outra charge, muito, muito interessante. Você vê o Hitler deitado sobre o continente europeu, e aqui são as nacionalidades, né, que ele vai conquistando. Aqui reclamando era o Chamberlain, né, o inglês. Tá? Eu acho que tem no livro de vocês. Se o livro de vocês, obviamente, for o do Boulos. Blitzkrieg, que arma é essa? Blitzkrieg era a guerra relâmpago. Isso aqui foi utilizado pela primeira vez lá na Guerra Civil Espanhola, viu? Era o teste. O que era essa Blitzkrieg? Era uma combinação de ataques da Luftwaffe, que era a Força Aérea, tanques e paraquedistas lançados por trás das linhas de combate. Funcionava basicamente assim. A Força Aérea bombardeava, né, o inimigo, lançava atrás das linhas, né, do seu oponente, lançava os paraquedistas, ao mesmo tempo vinha uma infantaria e os tanques por baixo, devastando qualquer resistência. Isso aqui foi uma inovação na guerra, foi uma inovação. Não se fazia isso em nenhum conflito até o momento. Então era um ataque muito brutal,
Tanto é que ali eles eram desenhados. Essa máquina de guerra nazista alemã, ela era vista como uma máquina de guerra indestrutível e brutal mesmo. Não deixava qualquer resistência ao inimigo, tá? Então, o que marcou o início do combate foi isso aí. Todos aqueles países onde eu coloquei aquela chargezinha, onde o Hitler vai estendendo as mãos, todos aqueles ali vão ser conquistados por ele. São regiões do entorno dele, tá? Polônia, inicialmente, depois Dinamarca, Noruega. Hitler vai ocupar a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo, né, os Países Baixos, que a gente chama. E, por último, vai invadir e dividir a França. Tanto é que ele foi ali turistar na Torre Eiffel, tirando a fotinho dele que todo mundo tem que tirar. Tá? Então, aqui, ó, esse primeiro momento da guerra, ele é marcado por esse expansionismo, né, alemão, por essa conquista dos territórios da Polônia, Dinamarca. Tudo aqui é vitória para os alemães nazistas. Eram indestrutíveis. Tá? Os ingleses até tentaram barrar quando chega na França, né, e ele conquista a França em, se eu não me engano, 50 dias, acho que até menos. Agora eu não lembro a quantidade de dias exata. Mas eles conquistam a França e os ingleses tentam dar um apoio, né, aos franceses e acabam tendo que recuar. É a chamada Batalha de Dunkerque, né, que também virou filme. Se você depois tiver a curiosidade de pesquisar, virou filme. É interessante, porque as forças inglesas acabam tendo que recuar, voltando para a Inglaterra, porque podia ser aniquilado ali um contingente de soldados gigantesco e que ia, né, prejudicar a Inglaterra no decurso, né, da continuidade do conflito. Né? Muitos dizem que até se ele o Churchill, que já era o primeiro-ministro inglês, se ele não tivesse feito isso, muito provavelmente o resultado da guerra teria sido outro. Aí, para a gente, como eu disse, a gente vai até essa parte da Batalha da Inglaterra. Né? Como é que foi essa Batalha da Inglaterra? Como a gente já falou, a Inglaterra é uma ilha. Ela fica, né, a norte do continente europeu. Então, os alemães, a estratégia que os alemães encontraram, né, já tinham conquistado praticamente todo o continente. Estavam com o pacto de não agressão com a União Soviética, conquistou ali os países com facilidade, era início da guerra, 1940. Então vamos agora para quem? Destruir as forças inglesas. Então eles decidiram um ataque através da força aérea, bombardeavam a Inglaterra diariamente. Diariamente era bombardeada a Inglaterra, né? Inclusive a própria capital, Londres. Eu trouxe aqui até a imagem né, da época do bombardeio, né? O estrago que fez na cidade. Toda vez que soava aquela sirene, né, de alerta, os ingleses, né, os cidadãos ingleses tinham que correr para as estações de metrô, né, subterrâneas, que eram considerados abrigos, né, subterrâneos. Então, toda vez que tocava a sirene, já era a orientação. Se proteja, corra para as estações de metrô e se proteja porque vem chumbo grosso, né? A Força Aérea Alemã, ela estava em um número muito maior, tá? Do que a Força Aérea Britânica. Mas aí o discurso do primeiro-ministro, que era Winston Churchill, o discurso inflamou tanto a resistência inglesa e a Força Aérea Britânica, né, que ela conseguiu rechaçar esse ataque dos alemães, mesmo estando assim, num número muito menor, um número muito menor de aviões. Né, eles conseguiram expulsar os alemães, derrotar os alemães nessa batalha. Então é considerado, a primeira derrota nazista, é considerada a maior batalha aérea de todos os tempos, né? E aqui você vê um fator interessantíssimo, porque até então o Hitler não tinha sido derrotado em nenhum momento. Era praticamente considerava-se o exército nazista, o exército alemão do Hitler, era considerado invencível. Aquela máquina de guerra da Blitzkrieg era invencível. Era impossível derrotar o Hitler. E até nesse momento aqui, se você for pegar um pouquinho da nossa história, né, puxando aqui para o Brasil, você vê que aqui ainda tem já uma certa tendência do Getúlio Vargas, que era o nosso presidente na época, também ditador,
tinha uma tendência dele a estar ao lado dos alemães, né? Muito porque se mostrava invencível os alemães. Tá? Então é a primeira derrota nazista. A partir desse momento dizem que aí começa o Hitler a ficar meio grogue, né? Porque até então ele tinha, se é que a gente pode dizer que ele tinha alguma lucidez, né? Que era o famoso lunático megalomaníaco, tá? Mas ele, a partir desse momento, dessa derrota, isso mexe com ele. Tanto mexe que ele vai acabar com aquele pacto de não agressão com a União Soviética lá do Stalin, aquela que ele casou com o Stalin, né? Não vamos se matar agora não, viu? Bem ali, quando acaba essa batalha, agora é o momento de invadir a União Soviética. E isso vai determinar também o rumo da guerra, tá? Mas eu acho que isso vai ficar para a próxima aula. Vamos falar aqui da resistência rapidinho. Os civis que resistiram à ocupação nazista com armas simples, eram chamados de partisans ou maquis, foram decisivos no combate ao nazismo, viu? Na França, Itália, Iugoslávia, Noruega e União Soviética. Eram milícias que se organizavam para fazer a resistência aos nazistas, tá certo? É isso, gente. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês gostem, que estejam acompanhando, tá? Na próxima aula eu encerro esse assunto, esse conteúdo. Lembre sempre de fazer aquela leitura do capítulo. É importante. Aqui é só um resumo, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.